Olá concurseiros, mais uma vez estamos aqui para gravar mais uma aula para você. E o nosso tema de hoje é esse tema fantástico aí chamado crase, né? Um tema altamente recorrente, um tema que é objeto de prova. Praticamente todas as bancas organizadoras utilizam esse tema em suas provas. Então é um tema muito importante, é um tema que você precisa saber de fato, né? Que você precisa chegar na prova e dizer assim, eu sei crase, caiu uma questão de crase, com certeza eu irei acertar, tá certo? Então, vamos à aula, uma aula simples, uma aula fácil, para que você consiga aprender realmente, para que você consiga dominar esse assunto e, com certeza, gabaritar as provas que cobram esse tipo de questão, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre o conceito de crase, né? Crase é exatamente, você tem aí na tela a crase, né? A palavra crase, ela provém do grego crasis, né? E significa mistura. Na língua portuguesa, crase, e aí é muito importante, crase é a fusão de duas vogais idênticas, ok? Muito importante aí você observar, crase é a fusão de duas vogais idênticas, mas essa denominação visa especificar principalmente, tá, a contração ou a fusão da preposição a, muito importante da preposição a, com os artigos definidos femininos a, as ou com os pronomes demonstrativos a, as, aquele, aquela, aquilo, aquilo outro ou aquele outro. Perfeito? Então, observe, este é o conceito de crase, ok? Um conceito simples, um conceito fácil, com certeza bem simples, bem fácil, tá ok? Então, vamos fazer um esqueminha para você entender melhor esse conceito, tá certo? Então, vamos para os nossos esquemas, né? Esquematozoides, vamos lá, vamos para os nossos esquemas. Então, vamos lá, vamos fazer a tradução exatamente do conceito, né? Vamos pegar o conceito e traduzir esse conceito para vocês, tá certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, vamos pegar primeiro um verbo, ok? Estamos diante de um verbo. Poderia ser também aí, pessoal, não só o verbo, poderia ser o nome, tá? Eu poderia colocar um substantivo, tá? Principalmente aí os substantivos abstratos. Poderia ser um adjetivo também, poderia estar colocando um adjetivo, poderia ser um advérbio também, tá? Mas no caso aí, para exemplificar o nosso conceito, né, para esquematizar o nosso conceito, eu estou utilizando um verbo, ok? Esse verbo ele vai estar regendo, assunto que nós vimos no bloco anterior, tá? Então ele vai estar regendo uma preposição, perfeito? Do outro lado, nós temos aqui o substantivo. Lógico que esse substantivo será um substantivo feminino e ele vai, lógico, exigir, né, o substantivo normalmente eles são determinados, ok? Então, se tiver a presença do determinante, no caso aqui é um artigo, como nós estamos falando de crase, nós vamos falar do artigo, né? O determinante aqui será o nosso artigo. O que vai acontecer? Você então vai ter que fazer a fusão, ok? Você vai ter que fazer a fusão dessa preposição que será o nosso a, tá? Com o artigo. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a fusão. Crase é isso. Crase é a fusão de duas vogais idênticas. São duas vogais idênticas de classes de palavras distintas. Um sendo preposição e o outro sendo artigo. Perfeito? Ainda melhorando ainda mais o esquema, vamos observando. Lógico, falando de verbo, eu posso utilizar dois tipos de verbos, tá? Um verbo transitivo indireto ou verbo intransitivos, ok? Esses dois verbos, esses dois tipos de verbos aí, eles regem preposição, tá? Tanto o verbo transitivo indireto quanto o verbo intransitivo. Então, se ele está regendo, tá aqui, ó, regeu
ok? A preposição aqui que eu vou usar é a preposição a, tá aqui, ó. Então o verbo transitivo indireto está regendo a preposição. Do outro lado, você tem um substantivo feminino, como nós já falamos anteriormente, que é determinado pela presença de um artigo. Nesse caso, nosso artigo é, lógico, o artigo a. Perfeito? Então eu vou ter a presença de dois as. Perfeito? Eu vou ter a presença de dois as. Na língua falada, ela não aceita essa repetição de sons, né? A fonética não aceita essa repetição de sons. A. O que a gente vai ter que fazer então? Então nós vamos ter que fazer a fusão. Perfeito? Como vai se dar essa fusão? Você vai fazer a fusão de um A, que é a nossa preposição, classe de palavra preposição, com o outro A, né? Você vai fundir, fazer a fusão, somar com o outro A, um mais um, no caso, que é o artigo, perfeito? Lógico, né? Lembra lá do Ouro Negro, o som das marcantes? Lembra lá da música? Um mais um, dois, não é isso? Se são dois, né? Se são dois aí, então eu tenho quantos as? Eu tenho dois as. Então aqui eu teria a presença de dois. Dois o quê? Dois as. Uma preposição com o outro que é um artigo. Então nós temos dois as. Se nós temos dois as, o que nós temos? Crase, não é isso? Nós vamos ter a crase. Está aqui, ó. Surgiu a crase. Observa aqui. Aqui, ó. Surgiu a crase. Então o uso da crase aqui, ó, o acento indicador de crase aqui, ó, ele é um acento diferencial, não é isso? Ele serve para indicar que este A aqui, neste caso aqui, nós temos a presença de dois As. Nós temos a fusão de dois As, sendo um preposição e o outro artigo. Mas além do artigo também poderia ser um pronome demonstrativo, como nós vimos no slide anterior, tá? Então, é assim que funciona. Esse é exatamente o esquema do conceito de crase. Crase é a fusão de dois as, de duas vogais idênticas, porém de classes diferentes. Um preposição e o outro, podendo ser um artigo ou um pronome demonstrativo. Perfeito? Tudo tranquilo aqui? Observa que é muito simples. A partir de agora, você vai observar, você vai utilizar os seus conhecimentos de regência, tá, para exatamente solucionar as questões de crase. Muito simples, muito fácil, ok? Vamos ao nosso... Já vimos o conceito, já vimos o esquema, agora é hora de ver o nosso exemplo. Então vamos para o exemplo, tá? Então, olha só. Para indicar na escrita essa união fonética, usamos o acento grave. Já falei isso para vocês, né? Vamos observar, vamos aos exemplos. Vamos observar aqui, ó. Primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. A criança obedeceu a regra do jogo. Perfeito? O que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber é exatamente verificar o seguinte. Tá aqui, ó. Eu tenho um verbo, ok? E já está aqui marcado, né? Já temos a presença do verbo, está marcado aqui. Perfeito? A primeira coisa que eu vou fazer é exatamente buscar a transitividade desse verbo, né? De que forma eu faço isso, Fábio? Como é que eu posso saber essa transitividade? Simples. Lembra lá do nosso esquema anterior, na regência? O que nós faríamos? O que foi que nós fizemos? Ó, coloca o pronome interrogativo, né? Ó, já começa assim, ó. Quem quem obedece, ok? Quem obedece, aí, vírgula, né? Ó, de novo, o próprio verbo, quem obedece, aqui, ó, obedece a, aqui, ó, beleza? Ok, aqui, ó, observa aqui. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos observando que aqui, esse verbo, o verbo obedecer, tá? Ele exige a presença de quem? Da preposição. Qual preposição? Preposição a, né? Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. Nesse caso é o algo. Perfeito? Daqui, ó. Beleza? Quem obedece, obedece a algo ou a alguém. O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a presença do verbo, ok? Temos a presença do verbo. Temos a presença aqui, ó, do algo, que é o nosso complemento verbal. Perfeito? E entre eles, nós temos a presença da preposição.
ok? Toda vez que isso acontecer, toda vez que eu tiver entre o verbo e o complemento verbal, nós tivermos a presença da preposição, esse verbo aqui, ó, esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Tá aqui, ó, é um verbo transitivo indireto, que rege a presença de quem? Da preposição. Perfeito? Então aqui você observa que nós tivemos o verbo regendo a preposição. Perfeito? Tá aqui, ó, ele exigiu a presença da preposição. Ok? Tudo bem aí? Observa que você está utilizando o conhecimento de regência para solucionar a questão de crase. Perfeito? Tudo bem? Tá? Agora eu vou apagar, né? Vou apagar aqui porque ainda tem coisas que eu preciso aqui. Vamos apagar aqui, tá aqui, chegando aqui, apagando tudo. Tá aqui, ó. Então você já sabe que o verbo é um verbo transitivo indireto. Perfeito? Verbo transitivo indireto. E do outro lado nós temos aqui, ó, um substantivo, tá aqui, ó, o substantivo, palavra regra, tá? Que é um substantivo feminino. Então vai exigir a presença de quem? De quem ele vai exigir a presença? Ele vai exigir a presença de um artigo. Perfeito? Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? O que a gente observa? Que eu tenho o verbo obedecer, ele exige a presença de quem? Ele exige a presença de um a, que é a nossa preposição. E do outro lado, eu tenho a palavra regra, que é um substantivo feminino, que exige a presença de quem? Exige a presença de um artigo. Perfeito? Então, quantos as nós temos nesse ponto aqui? Quantos as nós temos? Nós temos um a, que é preposição, mais um a, que é um artigo. Então, o que nós temos? Nós temos quantos as? Nós temos dois as. Perfeito? O que nós temos que fazer, então? Nós vamos ter que fazer a fusão. Aqui, ó, nós vamos ter que fazer a fusão. Nós vamos ter que somar o a, que é preposição, com o a, que é o quê? Artigo. Perfeito? Observa como é simples, tá ok? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a fusão, tá? Quando você faz, tá aqui, ó, a fusão. E aí, então, tem que haver o sinal indicativo de quê? De crase. Perfeito? Porque aí eu tenho quantos as? Eu tenho dois as. Então, nós temos que usar o acento indicativo de crase. Perfeito? Indicando que aí, nesse ponto, existe a presença de dois as. Um preposição e um artigo. Observou? Verificou que é fácil? Tá vendo só, pessoal? Muito simples crase, né? Crase não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente fala. Pelo contrário, é um assunto fácil. Aliás, português é fácil, não é isso? Português é muito simples, português é fácil. Tenho certeza que você irá gabaritar a sua prova de português, né? Isso aí você com certeza vai detonar nessa prova, tá certo? Mas vamos continuar, né? Vamos continuar observando mais exemplos para que você entenda melhor, né? Para que você fique afinado mesmo, né? Fique top aí com este assunto. Então vamos lá, vamos lá. O que vai acontecer? Olha só, vamos pegar aqui exatamente esse exemplo, ok? Neste exemplo, nós vamos fazer o seguinte, tá? Para ser bem didático, para ser bem simples, tá? Nossa primeira oração, nosso primeiro exemplo, ele diz assim, ó, ela foi à cidade. Eu quero saber aqui se vai haver crase ou não, se vai ter ocorrência de crase ou não, tá? Tanto é que eu coloquei aqui duas colunas, uma coluna da preposição e outra coluna do artigo, ok? Como é que nós vamos resolver esse conteúdo, né? Como é que nós vamos fazer para solucionar essa questão? O primeiro passo é exatamente você ficar de olho aonde? Ficar de olho no verbo, perfeito? Você vai ficar de olho no verbo aqui. Aqui o verbo é o verbo ir, perfeito? Tudo bem? Então você vai fazer aquele passo que nós ensinamos a você, ok? Como é o passo? Quem vai a algum lugar, ok? Ou simplesmente quem vai. Então, sendo assim, eu observo que esse verbo aqui, ó, é um verbo intransitivo, perfeito? Ele é um verbo intransitivo, ok? E verbos intransitivos regem preposição,
E o verbo ir, especialmente que nós falamos a você, ele pode reger duas preposições. Nós falamos isso lá na regência, lá no nosso bloco anterior, não é isso? Nós falamos a vocês que este verbo, ele vai reger, tá? Vai reger a preposição a. Perfeito? Lembra disso? Nós falamos que ele ia reger a preposição a, tranquilo? E aí, o que vai acontecer, então? Então, olha só o que vai acontecer. Ele é verbo intransitivo, rege a preposição, olha só. Então, aqui, quem ela vai, a. Opa! Então, exigiu, sim ou não? Sim. Verbo intransitivo, rege preposição a. Tá? Nesse caso, verbo ir. Verbo ir, rege a preposição a. Do outro lado, tem a palavra cidade, substantivo feminino. Pede a presença do determinante? Sim. Esse determinante é o nosso artigo. Então, quantos as nós temos aqui? Lógico, dois. Um, preposição, e o outro, artigo. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a fusão. Ok? Se nós vamos fazer a fusão, então aqui tem que haver o quê? Crase. Aqui, ó. Então, teremos a ocorrência da crase. Observa aí como é simples. Observa como é fácil. Estou falando a vocês que é muito simples, que é muito fácil. Você vai detonar com esse conteúdo. Tenho certeza que você irá destruir com essas questões de crase. Perfeito? Tudo bem? Vamos continuar? Vamos lá. Olha só, nosso próximo exemplo. Os turistas visitaram a cidade. Opa, primeira coisa que eu tenho que fazer, primeiro passo, olhar o verbo. O que eu preciso saber do verbo? Transitividade. Como eu vou fazer? Simples. Quem visita algo ou alguém. Opa, esse verbo é um verbo transitivo direto. Como é que eu sei que ele é verbo transitivo direto? Porque quando eu falo quem visita algo ou alguém. Ou seja, eu passo do verbo para o complemento. Ele transita diretamente do verbo para o complemento. Ok? Então, ele não rege, outro detalhe importante, ele não rege preposição. Se ele não rege, então não teremos preposição. Aqui, ó, nesse ponto vai ficar vago. Não há preposição. Perfeito? Porém, há o quê? A presença de um artigo que está determinando. Então, nesse caso aqui, o que nós observamos? Quantos as nós temos? Nós temos apenas um lá, a presença de um lá, que é artigo. Então, sendo assim, não há crase. Perfeito? Nesse caso, não haverá crase. Porque para haver crase, tem que haver dois. Crase é matemática, né? 1 mais 1 são 2. Se tem 2 as, tem crase. Né? Se não tem, então, se não tem 2 as, só tem apenas 1, então não haverá crase. Perfeito? Veja como é simples. Ouro Negro, som das marcantes. Não é isso? DJ Braz. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Perfeito? Próxima. Olha só. Ninguém é insensível. Opa. Voltou aqui, nós tivemos aqui, o L está por baixo aqui, né? Ninguém é insensível, ok? À dor. Beleza? Aqui nós utilizamos, aí não é um verbo, né? O verbo aqui, ó, os verbos está aqui, ó, o verbo ser, beleza? O verbo ser não rege aí a preposição, o verbo de ligação, né? Mas foi utilizado aqui um substantivo. Aliás, substantivo não, foi utilizado um adjetivo. Olha só, lembra lá do início que nós falamos? Um adjetivo aqui, ó, ele está qualificando aqui, ó, o sujeito, que é o pronome indefinido ninguém. Perfeito? Então isso aí é um adjetivo, é aquilo que eu falei para vocês. O adjetivo, ele pode reger preposição? Pode. Eu coloquei 3 classes de palavras lá para você, lá no início, né? Quais classes? Substantivo, adjetivo e advérbios. Essas 3 classes, elas também podem reger preposição.
né? Mas é simples. Olha, propriamente quando você fala, você diz assim, olha, ninguém é insensível a... Observa que sai esse A, né? Observa que ele acaba saindo espontaneamente. Ninguém é insensível a... Ok, então aqui, ó, na preposição, nós temos a presença do A. Ok? Então já temos um A. Do outro lado tem a palavra do, que também é um substantivo feminino. Opa! Então, precisa ser determinado? Pode ser determinado? Vai ser determinado. Não precisa não, não é precisa. Pode ser determinado? Sim. Pode pedir a presença de um determinante. Qual o determinante? O A, que é exatamente o nosso artigo. E aí, olha só, o que nós temos? Temos exatamente a fusão. Aqui, ó, temos a fusão. É isso, temos a presença de dois A's. Temos que fazer a fusão. Se tem que fazer a fusão, se tem dois A's, né, tem que haver o quê? Tem que haver crase. Né? Um mais um são dois. Se tem dois, tem crase. Tá vendo só? Muito simples, muito fácil. Tenho certeza que você vai acertar. Português é fácil, não é isso? Você que está nos assistindo aí, português é fácil ou não? Fácil, né? Tá vendo só? Muito simples. Vamos ao próximo caso. Vamos ao próximo exemplo. Olha só. Os amigos fazem a tarefa. Perfeito? Então, observa aqui que nós temos exatamente o verbo fazer. O primeiro passo é sempre olhar o verbo, né? Se tiver verbo de ligação, eu vou olhar o substantivo ou o adjetivo ou o advérbio. Não é isso? Tudo bem? Tranquilo? Simples, né? Aí, olha só. Então, sendo assim, eu preciso saber a transitividade desse verbo, o verbo fazer. Quem faz, faz algo. Não é isso? Quem faz, faz algo. Opa! Tem preposição entre o verbo fazer e o algo? Não. Quem faz, ó, verbo, faz algo. Não teve a presença do A. Então, aqui, ó, não tem a presença do A. Se não tem a presença do A, então vai haver crase nesse exemplo? Claro que não, porque crase só ocorre se tiver dois. Então, o que nós vamos ter agora? Temos o substantivo feminino. Tá aqui, ó. Beleza? Substantivo feminino pode ser determinado? Pode. Por quem? Pelo artigo ou pelo pronome ou numeral. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de quem? Do artigo. Então, sendo assim, ó, o que vai acontecer aqui? Nós temos a presença de quem? Do A. Perfeito. Quantos A's nós temos aí? Quantos? Só um. Se tem um, tem crase? Claro que não. Só pode haver crase se tiver dois. Musiquinha, um mais um, são dois. E se tem dois, tem que haver crase. Né? E a música prossegue. Menos eu. Ó, se é menos eu, ficou só você. Você é apenas um. Se é apenas um, tem crase? Claro que não. É isso? Então, observa como é simples. Português e música paraense, né? Se unindo aí. Olha só a questão importante aí, a música estando presente. Perfeito? Tudo bem? É isso aí. Vamos lá, tá? Vamos ao nosso próximo caso. Então, vamos continuar nossos exemplos, já que nós falamos anteriormente da fusão entre o A, preposição, e o A, artigo. Agora nós vamos falar do segundo caso, exatamente observando o nosso comando, né? o nosso conceito de crase que foi colocado no primeiro slide, não é isso? Que é agora a fusão, a ocorrência de crase com os pronomes demonstrativos. Perfeito? Então vamos lá. Olha só, como é que vai acontecer? Dessa vez eu vou utilizar um verbo intransitivo, ok? Usei anteriormente um verbo transitivo indireto, agora eu vou para o verbo intransitivo, ok? Então, sendo assim, o verbo intransitivo, quais? Né? Os verbos intransitivos regem preposições, tá? E alguns desses verbos regem preposição, lógico, a preposição a exemplo dos verbos ir, chegar, né? Esses dois verbos que são muito utilizados nas provas de concurso, eles regem a preposição a, tá? Então, vão estar regendo a preposição.
Do outro lado, eu tenho a palavra aquele, né? Ou aquela, aquilo, né? Aquele outro, aquilo outro, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter exatamente que fazer a fusão. Por quê? Aqui eu tenho a presença desse A, né? Aqui, ó, o A, que é da palavra aquele. Então, observa que quando eu pronunciar o verbo aqui, vamos utilizar o verbo ir, né? Irei a aquele lugar. Ou seja, eu vou ter a presença de quantos A's? A fonética aí, nós vamos ter o som, a repetição do A. Né? Nós vamos ter a presença de 2 A's. Perfeito? Tranquilo? Deu para você perceber isso aí? Então, se tem o som de 2 A's, nós temos que fazer a fusão. Perfeito? Então, nós vamos ter que fazer a fusão do primeiro A, tá? Desse primeiro A, que foi regido pelo verbo, que é a nossa preposição, né? Juntamente, vamos somar ele com a presença do A, que não é artigo, né? Que é o A da palavra aquele, ok? Sendo assim, vamos ter que fazer a fusão, né? Então, nós vamos somar novamente 1 mais 1 é igual a 2. Perfeito? Se nós temos 2, aqui ó, temos 2 o quê? 2 A's, não é isso? Se tem 2 A's, tem que haver a crase, perfeito? Então vamos lá, tá aqui ó, tem que haver a crase, exatamente aqui ó, observa aí, tranquilo? Então você percebeu aí a crase, né? A ocorrência da crase, observa como é feita, né? Então pode acontecer assim dessa forma? Pode, né? Eu posso ter a fusão do A, que nesse caso aqui ó, ele é a nossa preposição, ok? Esse primeiro A aqui, esse primeiro A, ele é a nossa preposição, perfeito? Então tá aqui, ó, primeira é preposição. Com o A, que não é artigo, é o A da palavra aquele, tá? Dessa forma nós vamos ter 2 A's, ok? Tudo bem? Vamos dar uma olhada no exemplo? Vamos ver aí para você entender um pouco mais, um pouco melhor, ok? Vamos lá. Ó, iremos àquele sítio, né? Iremos àquele sítio. Tomar cuidado que às vezes as pessoas erram porque estão fazendo aquele conceito antigo, né? Normalmente isso acontece muito, eu já vi muita gente errando. O cara vai olhar para onde? Para a palavra sítio. Vai dizer assim, sítio é um substantivo, aqui ó, um substantivo, e aí coloca, ó, masculino, né? Se é um substantivo masculino, não se usa crase diante de substantivo masculino. Não é isso? Olha a regra aí. Não se usa crase diante de substantivo masculino. E acaba perdendo a questão, porque não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com esse conceito. A crase ela não foi lá, não está exatamente lá na palavra em relação à palavra sítio, mas sim na palavra aquele, né? Como é? Vamos entender aí, vamos ver o esqueminha para você entender e para ficar bem simples para você. Vamos lá. Então nós temos aqui, ó, o que vai acontecer? Então nós temos, para você entender, nós temos a palavra, tá aqui, ó, o verbo é o verbo ir, né? E o verbo ir eu posso, vamos lembrar, né? Vamos fazer aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, quem vai, tá aqui, ó, quem vai, vírgula. Repete o verbo, quem vai a, aqui, ó, vai a algum, né? Algum lugar, ok? Beleza? Sendo assim, o que nós temos? O que nós vamos ter aí? Observe, aqui eu tenho o verbo, ok? Eu tenho o verbo, ok? E aqui eu tenho a presença da preposição, ok? E aqui eu tenho a palavra a algum lugar. Isso aqui não é complemento. Geralmente pessoas erram. Não é complemento. Isso aqui é um adjunto. Que tipo de adjunto? Adjunto adverbial, né? Adverbial de lugar. Aqui indicou circunstância. E toda vez que indica circunstância, isso é um adjunto adverbial. Perfeito? Aí, tudo bem? Tudo tranquilo para vocês? Tá sendo possível? Ok? Então, sendo assim, então temos aqui ó, um verbo. Toda vez que eu tiver
verbo e adjunta adverbial, esse verbo é um verbo intransitivo, toda vez que eu tiver essa estrutura aí, tá? Verbo mais adjunta adverbial, verbo intransitivo, e este A aqui, ó, ele foi regido, tá aqui, ó, houve uma regência do verbo ir, ele regeu a preposição a. Então, nós temos que ter exatamente isso, né? Nós vamos ter que ter exatamente este A se apresentando aí. É exatamente o que aconteceu aqui, ó. Nós temos a presença do verbo ir, que solicitou a presença de um A, e temos o A da palavra aquele, né? Então, olha só, vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar aqui em cima, colocar assim, ó. Iremos, tá aqui, ó, iremos, tá? Aí solicita, iremos a, tá aqui, ó, iremos a, tá? Aí vem a palavra mais a palavra aquele, tá aqui, ó, mais a palavra aquele. Iremos aquele sítio, ok? Tá aqui, ó, iremos aquele sítio. Sendo assim, o que nós percebemos? Que nós temos aqui a preposição, aqui a presença do a, que é da palavra aquele. Então, quantos as? 2 as. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a fusão. Aqui, ó, vamos ter que fazer a fusão. Vamos ter que unir este a, um a, mais, ok? Mais um a, totalizando quantos as? 1 mais 1 é igual a quanto? 2. Perfeito? Se nós temos 2 as, temos 2 as aqui, ó, ok? Temos 2 as. Se nós temos 2 as, tem que haver o quê? Crase. Perfeito? Então é por isso que ocorre a crase. A ocorrência da crase se deu exatamente em função disso. Ok? Deu para você perceber isso aí com tranquilidade, com facilidade? Beleza, né? Fácil demais, crase é tranquilo. Você tá, com certeza está dizendo, tá simples, estou dominando, ok? Vamos a mais um exemplo? Vamos lá. Olha só, agora eu vou trabalhar com verbo transitivo indireto e vou fazer exatamente a relação ainda com o pronome demonstrativo, ok? Então, ó, olha o que acontece. VTI, você já sabe, rege preposição, que é o nosso A, beleza? Do outro lado, vou ter a palavra aquele, novamente. Tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Então, sendo assim, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a fusão, porque eu tenho 2 As, correto? Então, vou pegar um A, esse A não pode, você não pode esquecer, né? Desse A aqui, ó. Esse A é a nossa preposição, ok? Ele é a nossa preposição. E aí, o que acontece? O outro A é o A da palavra aquele, não é artigo, né? Então, sendo assim, eu vou ter um A mais um outro A. Então, eu tenho quantos As nós temos aí? Nós temos 2, não é isso? Temos a presença de 2 As. Se nós temos a presença de 2 As, com certeza, nesse caso aqui, se eu tenho 2 As, toda vez que você tiver a presença de 2 A, então, nesse caso, eu tenho o acento diferencial de crase, ok? Em função do quê? Da fusão da preposição com o pronome aquele, ok? Então, vamos ter aí a crase. Vamos ao exemplo desse esquema. Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Observe aí. Dirigiu-se aquela mulher, não é isso? Como é que funciona? Vamos lá, vamos ver. O que foi que aconteceu? Muito simples. Observe aqui, ó. Aqui nós temos o verbo, tá aqui, ó. Ok, tá aqui o verbo. Como é que nós vamos fazer? Muito simples, tá aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui, ó. Quem, né? Já coloca o interrogativo. Quem? Nesse caso, ó, é pronominal até, né? Quem se, ó, dirige, tá aqui, ó. Quem se dirige, vírgula. Dirige-se. Tá aqui, ó. Dirige-se. Tá aqui, é só você falar. Quem se dirige, Quem se dirige, dirige-se a. Observa aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo ele vai reger. Tá aqui, ó. Está regendo o a, que é a nossa
preposição. Dirige-se a. Do outro lado, nós temos mais a palavra, nós vamos ter mais a palavra aquela. Tá aqui, ó, mais a palavra aquela. Ok? Então, quantos as nós vamos ter aqui? Nós vamos ter 2. Um a, tá aqui, ó, que é a preposição regida pelo verbo, e o outro a, que é o a da palavra aquela. Então, nós vamos ter que fazer o quê? A fusão. Perfeito? Quantos as nós vamos ter? 1 mais 1, 2. É isso? Temos 2. 2 o quê? 2a. Não é isso? Sendo assim, se tem 2 as, então, nesse caso, nós temos que ter crase. Aqui, ó. E aí fica a palavra, se transforma em a palavra aquela. Perfeito? Tudo bem aí? Deu para você entender como é simples, como é fácil? Tá? Então, perfeitamente a crase aqui, tudo correto, tranquilidade total. Verbo aqui, só lembrando do verbo, esse verbo é um verbo transitivo, tá? Verbo transitivo e indireto, ok? Que regeu a presença de quem? Do a, que é preposição, somando com o a da palavra aquela. Perfeito? Temos que somar este a mais este outro a, e 1 mais 1 são quantos? São 2. Se tem 2, tem que haver crase. Perfeito? Observe como é simples, observe como é fácil, né? Muito simples, tenho certeza que você irá acertar todas as questões envolvendo crase. Vamos a mais um exemplo diretamente relacionado a esta explicação, né? A esse esqueminha. Vamos lá, próximo exemplo. Olha só. Refiro-me àquilo que eu vi na sala. Opa! Vamos ver se tem crase? Vamos ver? O primeiro passo é simples. O que você vai fazer? Você vai verificar o verbo. Tá aqui, ó. Ok? O que você vai fazer? Você vai colocar logo, fazer a interrogação, né? Ver a regência, ver se ele rege ou não, né? De antemão, já te digo o seguinte, ele é pronominal, né? Lembra daquilo que nós falamos? Verbos pronominais são verbos transitivos. Tá aqui, ó. O verbo aqui, ó, pela presença do pronome, já vai indicar que ele é pronominal. Quer ver? Vamos verificar aqui, ó. Ó, você faz o seguinte, você diz assim, ó. Quem, tá? Quando você coloca a interrogação, quem, pronome interrogativo, quem, este mês se transforma em se, olha. Quem se, ok? Refere, ok? Quem se refere, vírgula. Refere-se. Aqui, ó. Quem se refere, refere-se a. Observa que esse verbo vem e rege a preposição a. Aqui, ó. Refere-se a. Ok? Depois eu tenho a palavra aquilo. Aqui, ó. Aquilo. Beleza? Então, o que eu preciso saber? Que esse verbo é um verbo transitivo indireto, tá? Isso é normal acontecer quando ele vem com pronome. Toda vez que esse pronome aparece aqui, né, na pergunta, na interrogação, o se torna este verbo, tá? Este verbo passa a ser um verbo pronominal. Aqui, ó. É um verbo pronominal. E normalmente esses verbos pronominais, né, eles são verbos transitivos indiretos, né, e estarão regendo o quê? Preposições. Qual preposição? Preposição a. Perfeito? Tem verbo que é pronominal, a exemplo do verbo lembrar, esquecer e recordar, que a preposição que ele vai reger é a preposição de. Tá? Mas o referir aí exige a preposição a. Perfeito? Tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá. Então eu já sei que é um verbo transitivo direto, então tá aqui, ó. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho um a, ok? Que é a preposição mais, né? Um outro a, tá aqui, ó, que é da palavra aquilo, ok? Mesmo assim, eu tenho 2 as. Eu tenho a presença de 2. 1 mais 1 é igual a 2. Então, 2 as. Se eu tenho 2 as, tem que haver o quê? Crase. Perfeito? Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Perfeito? Então,
Simples, simples, fácil. Observe que é tranquilo, esse assunto não é difícil. Vamos lá, vamos a mais um exemplo. Se você não entendeu, novamente a gente pede que você volte o vídeo, reveja, verifique passo a passo, né, o que foi feito, né? Outra coisa que a gente recomenda muito é que você dê o print na tela, né? E anote, faça essas anotações, né? Não é porque você tem a aula disponível para você quantas vezes você quiser que você não vai fazer anotação. Você precisa anotar, fazer esses esqueminhas que nós estamos fazendo, exatamente para que você também participe do processo de construção do conhecimento, né? Para que você grave, né? Para que você transfira o conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Não é isso? Então você precisa fazer isso aí. Vamos que vamos. Vamos a mais um caso, mais um exemplo. Tá? Vamos lá. Agora nós vamos ver o verbo assistir. Ó, assistir a peça. Né? Observa aqui, ó. Então, você pega aqui, aqui o verbo é o verbo assistir, ok? E aí o verbo assistir é especial, lembra do assistir? O assistir eu não posso fazer da mesma forma que os dois anteriores. Não posso fazer quem assiste, assiste. Não, não vou fazer assim. O que eu tenho que lembrar? O verbo assistir ele tem regência especial, né? A transitividade dele muda de acordo com o significado, né? O sentido que ele está sendo aplicado. Então vamos lembrar, toda vez que eu me deparar com o verbo assistir, ok? Toda vez que eu me deparar com o verbo assistir, eu tenho que me lembrar logo o sentido, ok? O significado ou o sentido que ele está sendo aplicado, ok? Se ele estiver sendo usado no sentido de ver, ok? Sentido de ver, no sentido de prestar, né? Ó, lembrando, prestar assistência, ok? No sentido de prestar assistência. E no último caso, no sentido de residir, ok? No sentido de residir, no sentido de morar. Perfeito? Então, quando você se depara com o verbo assistir, você tem que lembrar dessa estratégia, né? Qual o sentido que ele está sendo utilizado? Qual o sentido? Sentido de ver. Ah, então se ele está no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto, tá? E se ele é verbo transitivo indireto, ele vai estar regendo a preposição a. Perfeito? Tá? E aí, se ele tiver no sentido de prestar assistência, ele pode ser os dois. Ele pode ser VTD, né? Normalmente é isso que é usado, verbo transitivo direto, e aí não vai reger preposição, ou ele pode ser usado também como VTI, e aí ele já rege preposição, tá? E no sentido de residir, ele já é verbo intransitivo. Vai reger preposição? Sim, vai reger, só que a preposição é a preposição em, ok? Então, diante dos fatos, diante dos exemplos dados, né, esse verbo assistir, ele está em qual sentido? Lógico, sentido de ver. Então, ele vai ser um verbo transitivo e indireto. Vai reger ou não preposição? Sim, vai reger preposição. Tá aqui, ó, tá regendo a preposição a. Na prática seria assim, ó. Assistir, tá aqui, ó, assistir a, né, mais a peça, ok? Tudo bem? Então, o assistir, ele está regendo o a, que é a minha preposição. Aqui, ó, beleza? Tá regendo a preposição. Já a palavra peça está sendo determinada, né? Está sendo determinada pelo a, que é o nosso artigo. Tá aqui, ó, o nosso artigo. Então, quantos as nós temos? Nós temos um a, ok? Mais um a. Ou seja, quantos as nós temos? Temos dois as. Se nós temos dois as, tem que haver o quê? Crase. Tá aqui, ó. Observa como é simples, observa como é fácil. Não é complicado, é fácil. Dá para você detonar com essa prova, tá certo? Bom, com isso nós estamos terminando aqui o nosso primeiro bloco de crase. Finalmente terminamos o nosso primeiro bloco, né, pessoal?
Espero que vocês tenham entendido esse bloco, né? Que você tenha assimilado os conhecimentos expostos, né? E se você não entendeu, nós recomendamos que você retorne, né? Reveja o vídeo quantas vezes seja necessário. Também recomendamos que você sempre bata o print da tela e coloque no seu caderno, faça anotações para que você consiga ter um melhor desempenho, né? Para que você tenha um desempenho melhor na sua prova, para que você consiga realmente aprender realmente, tá certo? A crase nós vamos estar dividindo em em quatro blocos, perfeito? Nosso primeiro bloco estamos encerrando e iremos nos ver no próximo bloco. Não perca o próximo bloco de crase, também é muito interessante e vamos que vamos. Grande abraço a todos.